nesta manhã. Os maiores conflitos existenciais ou conflitos da criatura humana a serem superados. Um é a fome. É ancestral saber que ainda hoje temos na Terra pessoas que passam fome. Ou fazem só uma refeição por dia ou não fazem nenhuma. Comem o que acham no lixo ou o que a caridade pública lhes oferta. O curioso é observar que somos a terra do paradoxo, porque hoje a Terra produz mais alimentos do que os 7 bilhões e meio de habitantes encarnados são capazes de consumir. O problema é que o alimento não chega à boca e à mão de todo mundo. O Brasil esse ano está arrancando do seu solo, segundo dados da Ematerba e também do Ministério da Agricultura, nós estamos arrancando do solo 217 milhões de toneladas de grãos. O Brasil, em dados estatísticos do IBGE de 2010, divulgado semana passada, atingiu 207 milhões de habitantes. Portanto, nós temos 10 milhões de toneladas a mais. Isso significa que até os bebês que estão nascendo hoje no Brasil têm direito a 1 milhão de toneladas de grão. Eles podem entupir a mamadeira de milheto, milho, soja, trigo, algodão, o que eles quiserem. O problema é que para alguns bebês chega a comida e para outros não. Isso, portanto, é o disparate dos nossos dias. Hoje na Terra, mais de 1 bilhão de pessoas passam fome, sobretudo na região subsaariana, região do Saara, e aqueles planetas adjacentes, aqueles países adjacentes, a Ásia, grande parte da África, Oriente Médio, América Latina, temos grandes bolsões de miséria e de fome. E a comida sobra. Em vários lugares, somos o país do desperdício. Nós, no Brasil, desperdiçamos muita água, muita energia e muita comida. Basta visitar qualquer mercado público para ver a quantidade de comida que no fim do dia vai para o lixo. Basta visitar um shopping center na praça de alimentação para ver meio-dia quanto as pessoas recebem no prato, comem uma parte e a outra vai para o lixo. Porque ou elas não aguentam comer tudo, ou o prato é grande demais para a necessidade do freguês. Você compra o prato que a loja prevê. Só que cada pessoa tem uma necessidade diferente. Tem gente que fez cirurgia bariátrica, tem gente que está de dieta e aquele prato é desumano para ela. E tem gente que é estivador do cais. Aquele prato é só uma entrada. Aí ela belisca ali, aí sai para comer ainda 2 sanduíches, né? Um bife a cavalo, um mocotó, um sarapaté, uma rabada e depois 2 acarajé com 1 litro de Coca-Cola. Para fechar o dia com tranquilidade e felicidade, né? Então, cada caso é um caso monstruoso. Mas, de modo geral, o espectro da fome é terrível na Terra. Guerra nem se fala. Hoje temos na Terra mais de 40 pontos de conflito. Coreia do Norte e Estados Unidos. Tecnicamente, as 2 Coreias estão em guerra desde 1953. As 2 Coreias, tecnicamente, porque foi assinada apenas uma trégua. Não se agridem porque é o mesmo país, apenas separado por um muro de vergonha. No norte, um psicopata. No sul, um tigre asiático. Um país moderno, avançado, democrático. E no norte está o menino maluquinho, com o dedo na bombinha, né? O homem na bombinha, desafiando o homem do topete norte-americano. E ninguém sabe quem é que vai apertar a bomba primeiro. Esperamos que nenhum dos dois. Você tem conflito no Oriente Médio, você tem conflito na América Central, você tem conflito no Líbano, você tem conflito na Chechênia. Então hoje, Caxemira, você tem conflito em vários lugares do mundo hoje localizados. No século XX, tivemos 2 guerras de âmbito mundial. A primeira, 14 a 18, e a segunda, 39 a 45, que agora no mês de agosto, há um mês atrás, evocou os 77 anos das bombas de Hiroshima e de Nagasaki, né? E agora, o menino maluquinho da Coreia do Norte explodiu mais uma bomba, dessa vez de hidrogênio, mas já estourou nos últimos anos 6 atômicas em testes subterrâneos.
ele parece que adora a festa de São João, né? Só vive com bomba soltando, né? E de alto poder destrutivo. Seca, vivemos hoje uma seca imensa no Nordeste ainda, no interior de vários estados. A seca, a Bahia hoje tem mais de 200 municípios em estado de emergência. O estado tem 417 municípios, ou seja, quase metade da Bahia está em estado de emergência por causa da seca. Quase metade. O próximo passo é calamidade pública, quando o prefeito decreta calamidade pública para receber recursos federais e abrir mão de licitações, porque a questão é emergencial. Mas a emergência é o penúltimo item antes da calamidade total do município por ausência de água. E em outros lugares, como nos Estados Unidos agora na Flórida, o furacão está jogando uma quantidade de água monstruosa. Então você tem os disparates hoje climatéricos na Terra, que é a própria Terra reagindo contra o abuso da criatura humana. Nós estamos há mais de 150 anos queimando muito combustível fóssil, petróleo, estamos poluindo, e a Terra poluída, agredida, reage com enormes catástrofes naturais para ela própria reequilibrar o organismo dela, como se a Terra fosse um grande organismo vivo. Chegando a um ponto de saturação, ela tem que reagir. Então ela mexe as entranhas dela para poder se reacomodar e se reconfigurar, se ressignificar. Porque o grave problema da Terra está em cima da Terra. Isso se chama a criatura humana. Tire-se da Terra a criatura humana e os problemas acabaram. Não conheço o leão assassino, não conheço o macaco ladrão, não conheço jiboia ou cobra corrupta. Não conheço. Cobra, todo animal só mata para comer ou mata para afugentar a presa que lhe ameaça a cria ou o espaço. Só. A criatura humana é que é a perversidade e precisa ser reeducada, porque a seca passa a ser um grande desafio que há recurso para resolver. O recurso é que nunca chega. Eu lembro que Dom Pedro II, no auge do seu império no Brasil, século XIX, disse que venderia até a última joia da coroa para acabar com a seca no Nordeste. A coroa dele está intacta no Museu de Petrópolis. Nunca foi tirada uma joia. Dom Pedro já foi para o além, o segundo, já veio à República, dezenas de presidentes republicanos já passaram, a gente já tirou 2 do poder por impeachment, um homem e uma mulher, tem um interino aí, o ano que vem vamos eleger outro em outubro e não resolve. Recurso existe, o país é riquíssimo, nós temos dinheiro sobrando. Agora, ele é mal aplicado. E quando existe sobrando demais, a gente acha um apartamento com 51 milhões de reais. Para por aqui, né? Depois vão dizer que é nosso, né? Aí fica difícil a gente entender porque é que se guarda 51 milhões de reais em um apartamento e não no banco. Peste. A Terra sempre teve doenças devoradoras, dizimadoras, e vencemos algumas pelas campanhas de vacinação. A varíola foi erradicada. A Hansen era um mal bíblico do passado, matou muita gente, gerou um estigma, a ira dos deuses. Hoje está controlada, enquanto haja um surto no Brasil de hanseníase, ocultado pelas autoridades. Mas está explodindo. Sífilis, até os anos 60, era considerado quase debelada. Voltou. A sífilis está aí na onda. Muita gente com ela, com doença DST, em função da larga movimentação sexual entre as criaturas humanas. O AIDS, ou a AIDS em 1978, quando explodiu entre a comunidade gay de Los Angeles, virou uma pandemia mundial, milhões de pessoas contaminadas. Com a vinda do AZT, dos retrovirais, foi controlada. Agora, muita gente acha que, por ter essa medicação, pode se soltar, pode se permitir todo tipo de abuso. E ela volta de novo, sob outra expressão, como a do sarcoma de Karpov, né? E outras doenças. O Brasil hoje está enfrentando um mosquito que transmite febre amarela, dengue, chikungunya e zika. E a gente não consegue debelar esse mosquito, porque damos criatório dele, às vezes, dentro de casa.
nos vasinhos de água parada. Aí lá vai. Aí lá vai o combate, gastroenterocolite, gastroenterite, estamos lutando aí com as vacinações, o HPV nos meninos, nas meninas, a luta contra o câncer que permanece intensa, quanto mais se avança. A Veja da semana passada falou numa nova cura para o câncer que surgiu nos Estados Unidos, que era a reprogramação do DNA, é experimental o teste, capa da Veja da semana passada. Não estou fazendo propaganda, estou indicando fonte bibliográfica. Então tem uma menina americana que ficou curada, depois de reprogramar o DNA dela com uma nanotecnologia para combater o câncer que estava nela. Então, se espalha essa novidade, teremos uma arma poderosíssima contra o câncer, que leva milhares de pessoas todos os anos. Celebridades, pessoas anônimas. Estamos lutando para erradicar. O problema é que enquanto a criatura humana não ficar curada de dentro para fora, ela continuará vulnerável de fora para dentro. Sairemos de uma doença e cairemos em outra, por causa do comportamento moral que fará conexão com esses vírus. Então, não é importante ter doença, é preocupante ser doente. Ter doença é normal, faz parte do processo evolutivo, sobretudo quem tem um corpo. Se a gente tem uma embalagem Tetra Pak, que a gente recebeu na maternidade, vamos devolver no cemitério, ela é suscetível de ter doenças. Faz parte da própria estrutura dela, ela é frágil mesmo. Chega um momento que a gente já não enxerga bem, tem um momento que a gente não ouve bem, não ouve bem, as unhas a gente ficam frágeis, o cabelo cai, a gente passa a ter dificuldade, é um fígado que não funciona, é um rim, e vai, natural. O órgão vai perdendo energia e vai perdendo a capacidade de fazer o serviço dele completo. Quando a gente é novo, o corpo é zero bala. A gente faz de tudo. Depois dos 40, 50, 60, o corpo começa a mostrar defeito na lanterna, no farol, o pisca-pisca não funciona, o volante já não está tão molinho para girar para a direita ou para a esquerda, os pedais estão gastos. Como um carro, a lataria começa a dar problema, pontos de ferrugem. A gente limpa aqui, limpa acolá, bota uma massa corrida aqui, uma massa plástica acolá, mas não tem jeito. É a máquina, até um dia que o chassi para, o motor. E o chassi, o carro inteiro não pode mais rodar. É natural. Mas o importante é o dono do carro. Porque o dono do carro vem antes do berço e vai depois do túmulo. Este não deve adoecer. Deve estar acima das vicissitudes. Encarar as doenças como acidente de percurso evolutivo, suscetível de atingir qualquer um, ao qual ele vai dar importância devida, mas não vai mergulhar nela, para não ser doente. Ter doença, mas não ser doente. E continua o combate. Estamos na era do fanatismo que parece evocar a Idade Média. A Idade Média, que foi tão representativa do fanatismo religioso na Europa, as cruzadas, montamos exércitos sob orientação do Papa e avançamos para as terras sagradas, chamada Palestina, e fomos arrancar os mouros da Terra Santa, os matando. 1000 anos depois, o ciclo histórico se inverte. Esses mouros sarracenos ou árabes, destruídos naquela ocasião, reencarnam-se agora nos países em conflito, fogem desses países, invadem a Europa como refugiados e vêm reclamar da gente, como a nos dizer, agora eu quero que vocês me devolvam a casa que roubaram, que queimaram há 1000 anos atrás. Agora eles invadem a Europa como refugiados e vêm buscar o que tiramos deles há 1000 anos, quando no fanatismo católico romano e na opulência anticristã do Vaticano, fomos matar em nome de Deus, como se Deus ordenasse que seus próprios filhos se matassem reciprocamente. Observe-se que a maioria das guerras na Terra teve causa religiosa, nem econômica, nem política, foi religiosa. Então matamos muito em nome de Deus, porque
não compreendíamos Deus. Agora temos um fanatismo moderno, é a intolerância religiosa. Note que em nosso país, observe, temos uma lei federal que considera o dia 19 de janeiro, 21 de janeiro, Dia Nacional de Luta contra a Intolerância Religiosa. Onde foi que nasceu essa lei? Na Bahia. Primeiro nasceu lá, quando mãe Gildásia dos Santos, uma Ialorixá, mãe de santo, de um terreiro, teve seu nome exposto num jornal evangélico como feiticeira, que abalou ela. E depois ela teve a casa dela de culto, o terreiro dela invadido por fanáticos de uma igreja também evangélica, que quebraram todo o terreiro, acusando ela de ser feiticeira e de ali ser um local de centro de magia negra e de Satanás. Mãe Gilda adoeceu com o baque, foi para uma UTI, morreu 15 dias depois. A filha dela sucedeu a mãe no terreiro, foi elevada à condição de Ialorixá e depois entrou na justiça contra as duas instituições religiosas. Em uma ganhou o direito de resposta, escreveu um artigo e publicou no jornal evangélico para evangélico ler. Artigo feito por uma mãe de santo, onde ela diz que o papel da religião é tornar você melhor. Se você entra numa doutrina religiosa e ela não lhe faz melhor, o problema não é da doutrina, o problema é seu que não entendeu os princípios de sua doutrina. Então, fanático é você, psicopata é você, sua doutrina é boa, porque toda doutrina é boa. Agora, o profitente é que é a goiaba bichada, é a goiaba com morotó. Ele não entende a doutrina que ele abraça e faz dela um cavalo de Troia, uma arma para atacar o outro que não lê a vida por sua cartilha pessoal. E contra outra religião que atacou a mãe, ela ganhou uma indenização inicialmente de 960 mil, depois um tribunal reduziu para 460 e atualmente deu 205 mil. Porque as indenizações no Brasil são bem pequenininhas, né? Você processa achando que vai levar muito, como nos Estados Unidos, você leva $1 milhão, $2 milhões. Aqui, você leva R$5 mil, R$2 mil, R$3 mil, e o prejuízo, às vezes, moral é violento. O confronto que você dá, a perda moral, o significado psicológico seu, mas é a questão da nossa justiça para ser revista. Então, estamos numa época de profunda intolerância religiosa. Então você vê casas religiosas sendo atacadas, religiosos sofrendo anátema, vê o nosso Divaldo, inclusive, ameaçado de morte por um pastor evangélico numa capital brasileira e ter que chegar ele blindado pela Polícia Federal no aeroporto, porque uma figura lá que dirige uma igreja disse que ia tirar a vida de Divaldo, teve que ser protegido pela polícia. Imagine em que nós estamos, né? Ele, em vez de semear o bem, ameaça o outro. Então demonstra que não é um homem de Deus. Não é um pastor a guiar a ovelha. Ele devia ser uma ovelha a ser guiada, porque essa ovelha está com febre aftosa. Está doente, está enferma. Ela está precisando ser guiada, não pode ser guia. Precisa ser guiado, porque não entendeu nada da proposta, né? Jesus conviveu com pessoas de diferentes credos em sua época e não anatematizou ninguém. Ninguém. Jesus conviveu com pessoas e aceitou elas como elas eram, não como ele gostaria que elas fossem. Então, respeitar a crença do outro é um valor que precisamos resgatar nos nossos dias. Escravidão. Alguém dirá, já acabou. Já? Tenho caso minhas dúvidas. Agora só é fazer um ressignificado da palavra escravidão. A rigor, a Lei Áurea de 13 de maio de 1888 nos libertou da sujeição de um homem a outro. E a escravidão aos vícios? E a escravidão às paixões? E a escravidão ao sexo, ao jogo, às drogas, à comida, aos glutões? Hoje temos modernas expressões de escravidão. Hoje, escravidão da internet. Tem gente que não sai mais de casa. Está escravo de uma tela de 17 polegadas. Ali come, ali dorme, ali namora, ali noiva, casa, se divorcia online. Acaba o casamento que Ctrl Delete. Com 2 teclas acabou o casamento. E se morrer, o enterro é online.
né? Também é enterrado online. Olha lá. Eu visitei uma funerária na Bahia, na cidadezinha da Bahia, que tinha um slogan, eu achei tão romântico, né? Funerária Santa Luzia. Sua morte é nossa alegria. Mas eu achei tão romântico, sabe? Tão evangélico. Que fantástico. Esse homem é um marketing extraordinário. Marketing, que eu estou usando no baianês, né? Marketing fantástico essa expressão, né? Sua morte é a nossa alegria. Mas eu fico arrepiado, né? Escravidão. Então hoje temos modernas escravidões, diferente da atual. Mas ainda temos gente aqui no Brasil que trabalha em algumas fazendas de situação análoga à de escrava. De vez em quando surgem aí casos no interior do Brasil, no interior, sobretudo central do Brasil, grandes fazendas onde trabalhadores foram libertados por procuradores do Ministério do Trabalho, vivendo em condições análogas de escravo. Na África ainda há escravidão. Na Ásia ainda há escravidão. Conquanto o combate intenso da ONU, da Unesco, do Unicef, de organizações governamentais que dignificam a criatura humana, nós ainda temos muita escravidão. Quanto problema, quanto desafio para a criatura humana enfrentar. E por isso, nós vamos buscar uma definição psicológica para esses desafios existenciais que Joana de Ângeles aborda com muita nobreza e profundidade no seu livro de mais de 10 anos atrás. Psicologicamente, o que seriam os conflitos, né? Heranças das nossas experiências que foram fracassadas, não bem vividas. Deixamos pelo caminho porque não tivemos o conhecimento ou a emoção para adquirir o potencial que elas tinham dentro do processo do renascimento do espírito, seu psiquismo eterno. Então, quando não soubemos lidar com uma experiência evolutiva, ela nos traumatiza e reencarnamos na próxima etapa palingenésica, voltamos à matéria sob o guante, sob o fio da navalha daquele conflito. E aquilo se transforma numa limitação, nos transforma num conflito, numa fobia, num transtorno do humor, da afetividade. Com essas expressões hoje em dia que estão aí. Síndrome do pensamento acelerado. Dr. Augusto Cury do Rio, psiquiatra, desenvolveu essa tese. Hoje nossa cabeça anda a mil. Eu tenho que responder e-mail, eu tenho que responder zap, eu tenho que escrever carta, eu tenho que dar 2 telefonemas, eu tenho que pagar a conta, pegar a menina na escola, fazer o judô, inglês, kung fu, taekwondo, francês, eu tenho que buscar o marido no aeroporto. Aí a gente faz 1000 coisas, quando a gente consegue fazer 3 durante o dia, a gente se dá por satisfeito. A gente joga as 997 não realizadas para o dia seguinte, para elas se encontrarem com as 1000 do dia seguinte. Aí no dia seguinte eu tenho 2000 coisas para fazer. No outro dia, 3.000, 4.000. Aí vou fazendo de uma bolinha de neve uma avalanche. Aí quando chego nas férias, estou acabado, estou no bagaço, eu preciso de férias. É todo mundo com síndrome de Garfield. Queremos que logo chegue logo o final de semana, porque a segunda é de matar. Terça, estou pensando em suicídio. Quarta, estou renascendo. Quinta, existe esperança no fim do túnel. Chegou sexta, aleluia. Sábado e domingo, dormir. Dormir e comer uíscas, ração. Aí a gente entra no final de semana, come, bebe, se acaba na cachaça, no pagode, samba, vai pra lá, pra cá. Na segunda-feira, no bagaço. Meu Deus, estou com enxaqueca, estou no bagaço. E por que não usou o final de semana para descansar? Não. Porque nosso conceito de descanso e de alegria é ficar bêbado. É empanzinado de comida numa laje. Ai, que conceitos estranhos, né? Quando talvez a alegria fosse ficar sóbrio. Eu estou cansado, então esse final de semana eu vou dormir um pouco mais tarde. Todo dia eu levanto 6 horas da manhã, vou me permitir levantar 8, 2 horas a mais de sono. Depois eu fazer uma caminhada sem compromisso. Eu vou prometer a mim esse final de semana não responder nada de rede social. Chega de rede social sábado e domingo. Vou me dar o direito agora de não responder a ninguém. Deixo o aparelho em casa, nem ando com a tentação com ele ao lado. Saio caminhando, vou ver flores, vou a um parque, circo, cinema, vou ver um show. A gente não pensa nisso. Quando acorda, muitas vezes, para isso, é um pouquinho tarde.
ao conflito que vamos gerando por aí nos caminhos evolutivos. Um dos graves conflitos de nossa estrada evolutiva é os relacionamentos interpessoais. No matrimônio, na afetividade, na emoção, em que deixamos sequelas por aí. Não correspondemos bem ao parceiro, à parceira, abandonamos, tripudiamos, traímos, adulteramos a relação. E isso vai nos gerando pessoas amargas, pessoas conflitadas. Tem medo de entrar no relacionamento e ele não dá certo, porque já é o receio de repetir a experiência que ficou fracassada, reencarnatoriamente. E dentro de minha cabeça ela repercute como sinal de alerta. Aí eu me torno uma pessoa tímida, introvertida. Tenho receio de me relacionar porque não sei o que é que o outro vai fazer comigo, com minha afetividade. Aí vem o Dalai Lama e diz: as pessoas foram feitas para serem amadas. Ponto. As coisas foram feitas para serem usadas. O caos do mundo está de que as pessoas estão sendo usadas e as coisas estão sendo amadas. Dalai Lama, eu não sei nem se ele leu Kardec, mas a frase dele está perfeita, psicológica e espiriticamente. Estamos amando as coisas. Meu celular, eu te amo. Meu computador divino, né? Meu carro, minha casa. O outro te gosto. Aí encontra com o outro, eu gosto muito de você. Mas meu Porsche, né, meu BMW, aí eu amo aquela moto, é minha rainha. Eu vi um artista de Salvador, do Axé, dizer, ao apresentar a moto dele, uma Harley Davidson, ele disse: aqui é minha rainha, com a moto. Quando sentou a namorada, esta é minha princesa. Se fosse ela, eu saltava na hora. Não aceito um posto menor na hierarquia não, meu filho. Aceito não. Você leve sua rainha sozinha. Rainha da sucata. Que é a sucata, toda feita de metal, feita de aço. Ele disse isso. Eu vi a matéria, quando ele disse isso, quer dizer, rebaixou a menina, né? Ai, princesa, ela é princesa. A moto é rainha, então dorme com ele. Deve deitar na cama. Como é que ele faz amor com uma moto? Eu estou preocupado, né? Muito preocupado como é o esquema, né? E ela sozinha na garagem. A namorada na garagem. Não é possível. Já para a doutrina espírita, qual é o conceito dos conflitos? Aqui eu teria de amor, imbatível amor. Para a doutrina espírita, um distúrbio de natureza existencial, que se manifesta no corpo ou fora dele, traduzindo, perdemos o sentido do existir, ou evidenciando a ausência momentânea de Deus na intimidade do espírito. Eu conversei esta semana por telefone com uma autoridade do judiciário brasileiro, de uma cidade do Brasil, por telefone, e ela me disse, contou a história em síntese. Ela, em 2 anos, nos últimos 2 anos da vida dela, partiu para o mundo espiritual. O marido, um câncer. O pai e a mãe, com intervalo de 40 dias, partiram vítimas de ataque de coração fulminante. E um irmão, que é médico, morreu assassinado num assalto. Aí ela me disse: ô seu Mariano, em 2 anos Deus me tirou 4 pilares de minha vida. Um irmão, um marido, minha alma gêmea, meu pai e minha mãe, meus anjos, maternos e paternos. O que é que Deus está querendo de mim? Continuei calado no telefone. Ela disse: eu briguei com Deus. Estou brigada com Deus. O que é que o senhor tem a me dizer? Eu digo: graças a Deus. Você está brigada com Ele. O problema é se Ele brigasse com você. Quando você brigar com o painho, está tudo bem. Agora, quando o painho brigar com você, você não aguenta não. Deus nunca briga conosco, minha senhora. Como falei com ela. Ele não briga porque Ele sabe os filhos que tem. Nós só temos que brigar com Ele. Depois a gente volta. Fazemos o caminho do filho pródigo. Meu pai, me dê minha herança que eu vou curtir o mundo. Você não tem maturidade. Meu pai, me dê minha herança. Toma, meu filho. Pode ir. Vou, curto, compro matéria, compro o mundo, fruto, tudo. Um dia o dinheiro acaba.
Eu me emprego numa fazenda para cuidar de porcos. Na ausência de comida, eu como na gamela do porco a mesma lavagem dele, as bolotas. Eu me desço a condição de suíno. Aí sinto saudade de casa. Meu Deus, em casa, meu pai está matando um boi para dar aos próprios servidores. E eu, que sou filho dele, aqui comendo bolota com porco. Faço a viagem interior, percebo o meu equívoco, minha maturidade, meu conflito, e faço o caminho de volta para casa. E ao reencontrar meu pai, disse: pequei contra ti. Pequei contra os céus. O Senhor me perdoa? Venha, meu filho. Tudo que é meu sempre foi seu. Toma posse novamente. E prevejo para ele uma nova herança, agora espiritual. A material ele fruiu e percebeu que não era a melhor possibilidade. Agora ele volta. Mas sempre tem o filho egoísta. Meu pai, para mim o senhor nunca matou nada. O senhor nunca fez uma festa. Agora, para esse teu filho, não é irmão dele não. Notem o dizer, está na parábola. Para esse teu filho, ele exclui a irmandade, a fraternidade. O senhor mata um boi cevado e faz uma festa. Mas aí o pai tem que corrigir o filho, o ego. Ele tem que corrigir o ego e resgatar o filho pródigo. Que situação. Então nós temos esse distúrbio no nosso processo evolutivo que é acidentado. Sempre foi. A nossa ascensão evolutiva é lenta, com às vezes uma caídazinha na depressão, a gente sobe um pouquinho, cai de novo no buraco e vai subindo. Raramente a linha é ascendente reta. Ela é cheia de acidentes que a gente olha lá para baixo e vê novidades que são atrativas, são as tentações. E alguém perguntou a Chico Xavier, qual é o significado que você pode dar de tentação? O que é tentação? E Chico respondeu, inspirado por Emmanuel: tentação é tudo aquilo de que fugimos, com vontade de que nos pegue. A gente faz cara de, eu vou fugir dessa tentação, mas o linguagem é, me agarra, acaba comigo, eu quero caco de Marcel para tudo quanto é lado. Não, é hipocrisia, né? É a nossa eterna hipocrisia de não querer aquilo e ficar atormentado sonhando com aquilo, né? Quando o Buda propôs o caminho do meio. O melhor equilíbrio é o caminho do meio. Porque uma extremidade é, eu evito o mundo é podridão, o mundo é uma pouca vergonha, o mundo é uma dissipação, descalabro. Esse é o puritano, é hipócrita. O outro extremo é, o mundo está aí, estou indo mundão, vou me jogar de corpo e alma, eu quero me acabar, bebo todas, pego todas. Aí se acaba, esse é devasso, esse é promíscuo. Buda propõe nem a fuga do mundo, covardia, nem o encharcamento no mundo, a devassidão, equilíbrio. Continue no mundo, use parcimoniosamente as coisas do mundo sem ser mundano e atravesse o mundo sem conflito. Tudo que o mundo tiver, eu vou usar na medida. Paulo traduziu isso numa expressão psicanalítica. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito. Posso em qualquer ambiente, comer de tudo, beber tudo. Mas eu começo a examinar o que me interessa do que não me interessa. Aquilo me edifica, vou usar. Aquilo não me constrói, está descartado do meu cardápio existencial. Ah, mas todo mundo usa. Mas eu não sou todo mundo. Eu não sou todo mundo. Eu sou eu. Eu tenho minha individualidade. Então não vou me igualar porque todo mundo está fazendo o mesmo uso disso ou daquilo. Que cada um faça o uso que quiser. Eu não faço. Isso não me interessa. O problema é que a gente fica com medo de isolar-se do grupo social. Aí passa a usar o que o grupo social usa equivocadamente, para estar rente, próximo a eles, né? Portanto, os conflitos prosseguem porque a causa é emocional. Nós temos um desgoverno das emoções com predomínio das paixões. Isso está no Livro dos Espíritos, né? Questão, acho que 742 a 744, quando aborda sobre a guerra. Por que o homem faz a guerra? Por causa do predomínio da natureza animal sobre a natureza espiritual. Por isso nós somos belicosos. Não é Deus que promove a guerra. Deus permite que a guerra seja feita.
Porque da guerra Deus tira benefícios. É como se ele dissesse, vocês querem se matar? Matem-se, eu autorizo. E da própria guerra eu vou tirar benefícios tecnológicos, científicos, progresso e até moral. Vocês vão sair da guerra melhores. Vocês vão perceber que ela não vale a pena. Mas já que vocês querem a guerra ao amor, eu deixo que vocês façam. Vocês façam briguinha entre vocês. Primeiro que vocês não podem mais se matar. Eu tornei cada um de vocês imortal. Vocês podem matar os corpos. O espírito não pode ser mais morto. Acabou. Então vocês vão matar apenas corpos, que eu faço outros pela maternidade. Vocês mandam a turma para cá e eu reenvio a turma pela maternidade. Vocês mandam pelo cemitério e eu devolvo de novo. Há um ciclo. Então Deus fica olhando para a gente assim, achando, meu Deus, como são ainda inocentes, né? Como se matam. Tira um, tira o outro do corpo, aí volta depois e às vezes recebe. Aquele que eu tiro do corpo, recebo como filho. Aí o filho olha assim, empurra o dedão no meu nariz, me respeite, viu? É um filho na petulância, como a dizer assim, você já me tirou o corpo, dessa vez você não me tira, porque eu sou seu filho, venha me matar, para me botar no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, vai para cadeia, velho assassino. Aí o pai se segura e, mas esse menino é o capeta, o capeta que eu tirei na existência anterior, eu tenho que devolver o corpo e ele vem na minha consanguinidade. Para agora estabelecer laços de amor, substituindo as algemas do ódio, né? Por isso somos pessoas tão emocionalmente imaturas. Nos deixamos levar muito pela paixão. E a paixão é boa. Está no livro dos Espíritos. A paixão é boa. Paixão pelo esporte. Paixão pela religião. A paixão por um ideal científico bem canalizada. Ela é neutra. Mal orientada, ela se torna um cavalo chucro. Ela esbagaça tudo que tiver pela frente. Mas a paixão, na essência, bem canalizada, é o que move o mundo. Foi a paixão que move atualmente Francisco, Chico Xavier, é que moveu Madre Teresa de Calcutá. É a paixão pelo outro, a paixão por ajudar o outro. Eles são apaixonados pelo que fazem, né? Psicologicamente, nós temos esse desassossego na alma, íntimo, né? Vivemos sempre inquietos. Um deles é o medo da morte, né? Psicologicamente, deveríamos ter trabalhado, as religiões tradicionais deveriam ter trabalhado a morte. Jogaram sobre ela mistério. Aí somos hoje uma sociedade temerosa de morrer. E toda hora, 7 a 9 mil pessoas saem da Terra por morte natural. Às vezes as guerras aceleram, os furacões, os terremotos aceleram. Via de regra, 7 a 9 mil pessoas, nascem 12 mil, natalidade maior que mortalidade. E muita gente despreparada, saindo e disse, o que é que eu vou encontrar do outro lado? Nem Charles Richer, hein? Irmão X escreve uma crônica falando sobre os últimos instantes de Charles Richer, com 80 anos de idade. O grande pesquisador francês, Prêmio Nobel de Medicina, de 1913, e Charles Richer, depois de 50 anos de pesquisa com os médiuns mais notáveis da Europa, não estava convencido de que a vida continuava no mundo espiritual. 50 anos de pesquisa. Viu espírito desencarnado, conversou com entidade materializada, testou os médiuns mais célebres e aos 80 anos, no leito de morte, ainda dizia para si mesmo, será que realmente tem vida? Que eu não me enganei, que aquilo não era fraude? Ficou pensando, aí a divindade teve que mandar o anjo da morte com uma espada de luz e o anjo da morte lhe falar, Richer, eu lhe mandei há 80 anos à Terra para pesquisar e devassar a pesquisa científica e ainda agora, no leito de morte, tu desacreditas? É porque entesouraste o conhecimento e esqueceste de entesourar no coração a fé religiosa. Mas, fruto dos teus prêmios, de tuas pesquisas, dar-te-ei. Aí o punhal de luz entra no coração de Charles Richer, ele desencarna, se sente desprendido do corpo, vê a matéria na cama, está morto. Quando ele olha, está recebendo ele Leon Denis, Gabriel Delane, Alexandre Aksakov, Allan Kardec, um monte de gente. Eu não pude ir porque não estava ocupado, né? Mas aí ele vê toda aquela turma ali, o saúdo no entrar do mundo espiritual.
Aí Charles Richer disse, a vida continua. 80 anos depois, até a dúvida consumiu o Richer. Muita gente está na casa espírita e quando é visitado pela morte no parente, diz, será que isso é verdade? Pois é, a dúvida é cruel mesmo, né? Espiritual, nós temos obsessões externas ou internas e até a auto-obsessão, conflito que também atravessamos na matéria, que estamos no processo evolutivo. As obsessões hoje, como diz Miranda, é uma pandemia, não é mais epidemia não. Quase todos carregando sua obsessão, né? Agora, terça-feira na mansão, dia do aniversário, 7 de setembro, né? Na quinta, 7 de setembro, Divaldo fez a palestra, contou a história da mansão, episódios curiosos, engraçados, desde o Caminho da Redenção lá no Barão de Cotegipe até hoje a mansão no Pau da Lima, na nossa sede atual. Ele contou a história, mas ele chegou às 7 horas da noite. A casa estava entupida. A mansão pega 900 pessoas. 700 no salão, 200 no mezanino. Tinha mais de 1000. Gente que ficou em pé. Muita gente veio de outras cidades, de outro estado, para conversar com ele. Ele ali ao quebrado, com a dor terrível no ciático. E aí ele conversou. E nos chamou e disse, meu filho, tem um casal aí que veio de outro estado e o rapaz está pensando em suicídio. Atenda ele à parte, porque eu não tenho como atender. Aí fui para um quartinho e fiz um atendimento à parte. A massa mergulhada em conflito, todos querendo levar para ele o conflito. Narrar em 1 minuto, se que seja, 1 minuto com ele. É narrar um problema, chorar na frente dele, clamar por uma diretriz, uma orientação. Todo mundo sem GPS. Todo mundo precisando de um guia, de uma orientação, de um norte. Porque estamos perdidos hoje na Terra. Raros estão sabendo para onde ir. A maioria está andando em círculo. E alguns, a semelhança do cão, correndo atrás do próprio rabo. Em círculo, sem nunca pegar o rabo. Quando vai pegar, o rabo já está em outro lugar. Então, a alienação dos nossos dias, causada muitas vezes pela obsessão externa, pela auto-obsessão, narcisismo dos nossos dias hoje, terrível, né? A maneira como nós nos vemos, o selfie. Tem fotografia mais egoísta do que essa? Não tem. A pessoa se coloca ali, aí sorri, aí bate. Depois confere. Ela não acredita que bateu foto dela mesma. Tem que conferir. Não gosta, aí apaga. Aí volta outra, tal. Vê se a corega está segurando a chapa mesmo. Firme, pau. Meu Deus, eu fico olhando assim, como o povo tira. Eu nunca tirei. Fico olhando os outros, tiro uma paisagem, uma flor bonita que eu acho, tal. Mas não, é o narcisismo. Olha, a mito de Narciso está viva nos nossos dias, porque é a ditadura da beleza. A mulher, para ser linda, tem que ser esquelética, né? Magérrima, um verdadeiro esqueleto ambulante. Só os ossos de fora. Qualquer gordurinha a mais, meu Deus, estou gorda. Gorda, 1 grama a mais. E está gorda. O homem tem que ser o modelo sarado, ele tem que ser tanque de guerra, o urutu do exército brasileiro, né? Ele tem que andar aquela bíceps. Quando esquecido que o homem normalmente tem 2 músculos. Um é o bíceps, o outro é o pânceps. É o pânceps feito na base da cerveja, do tutu, do feijão, né? Aí cresce o pânceps, é um músculo bem proeminente. A mulher também desenvolve, né? É a obsessão nossa, a loucura desses dias de busca. Afetiva, nem se fala. Conflito na área dos relacionamentos. Porque eu já estou no 4º casamento, no 5º relacionamento, no 8º, não dou certo. Estou com 60 anos, já passei por 15 mulheres, 20 mulheres, botei 10 filhos no mundo, não fico com ninguém. Recentemente um cantor, né, de pagode falou que já está com 53 anos, 10 filhos, já passou por 7 mulheres e disse, estou carente. Estou carente. Alguém me ajude. Mas eu fiquei com tanta pena que pensei até lá consolar o bichinho. Coitada, porque eu não gosto de pagode, sabe? Eu não gosto de pagode mesmo, não é meu estilo de música, né? Eu digo, meu Deus, que coisa, né? Aos 50, tantos filhos, procriar, não está com ninguém. Por que não está com ninguém? Conflito dessas mulheres todas ou é um conflito dele? A instabilidade. Eu não fico com ninguém porque mulher para mim é objeto.
Eu uso todas elas, procrio com algumas delas, mas não fico com ninguém porque eu quero a liberdade. Se eu entrar num relacionamento e me sujeitar às disciplinas austeras de um relacionamento, eu tenho que me privar da loucura. E eu quero é ficar doidinho. Eu estou num hospício, a Terra é um imenso hospício. Cada doida que eu encontrar, eu vou ficando por aí. Parece aquele hospício em que todo doido tinha mania de um grande personagem da história. Aí um dia estão todos os doidos no pátio. Aí passa um com a mão para frente. Quem é você? Adolfo Hitler. O outro está ali parado com a mão enfiada aqui dentro do capuz. Um chapéu feito de papel. Você é o quê? Napoleão Bonaparte? Aí um outro doido passa e olha um para o outro e diz, você é o quê? Eu sou Jesus. Quem lhe disse que você é Jesus? Deus. Eu? Falei isso não. Cada doido com a mania de grandeza, né? Até Deus estava no hospício. Conflito nas áreas. Então, a posse existencial, perda de metas, ausência de foco. A pessoa tem metas, nossas metas hoje geram muito conflito pelo fato de que sonhamos com coisas materiais. Eu quero entrar no serviço público. Faz o concurso, passa. Bom, estou estável, meu contra-cheque tem 2 dígitos. Agora eu quero um apartamento em Copacabana. Compra. Agora eu quero um carro importado. Compra. Eu quero uma lancha. Eu quero passear na volta no mar. Compra, compra, compra. De repente, materialmente tem tudo. Todas as metas que estabeleceu em anos ou décadas foram conquistadas. Aí o indivíduo faz um quadro conflitivo. Não tem mais meta. Acabaram as metas. Não tem uma meta de servir ao próximo, abrir uma escola, ser voluntário numa creche, ajudar animais que estejam em extinção. Não. Essas metas são filantrópicas. Ele deixa para os outros. A meta dele é material. Aí, de repente, faz o quadro. Aí, volta-se para dentro, faz o quadro depressivo, vem a síndrome do pânico, vai para o remédio, do remédio vai para a alienação, da alienação para o suicídio. Aí sai da Terra. Fulano estava tão bem. Estava. Pois é, se matou ontem. Que coisa, mas ontem estava bem. Hoje entrou em deprê e saiu da Terra. Perda de foco, porque os nossos focos são materiais. Precisamos eleger focos imateriais. Religioso, nossos conflitos, né? Materialismo e o fanatismo. Estamos vivendo uma época, por incrível que possa parecer, do materialismo religioso. A religião está falando mais de matéria do que de transcendência. O ideal é você ser na terra, se dar bem. Você pode servir a Deus e ser rico, ter posse, carros, muitos clientes na sua empresa. Aí o indivíduo foca de que a religião é um meio para atingir um fim. O fim é atingir muito cliente. Aí ele torna, muitas vezes, o ambiente que ele frequenta captação de clientela. Ele faz muitos contatos, coloca muita gente na rede para depois vender o produto que ele vende. Então, o local ali é um balcão de negócios, onde Deus é mero parceiro, que não interfere. Se puder ajudar, sim, mas que não desajude. O fanatismo é aplicado à lavagem cerebral, o indivíduo perde a capacidade de discernir o que é certo, o que é errado e respeitar a crença do outro. Ele tem que convencer o outro. A Joana de Ângeles é clara e taxativa nisso. Toda pessoa que tenta convencer o outro é porque não acredita naquilo que abraça. Quem acredita, acredita. Não tenta convencer o outro, tenta convencer-se. Então, por isso, nós espíritas não temos proselitismo. Não saímos em ponto de ônibus, em rodoviária, em estação de metrô, com o megafone na mão, pregando para convencer o outro. Eu recordo de pregação, Divaldo me contar, disse, meu filho, há cerca de 40 anos atrás, eu fui na cidade do interior de São Paulo fazer palestra. Desembarquei na capital e o meu anfitrião foi me buscar de carro. Quando eu entrei na cidade, cidadezinha pequena à época, hoje é uma cidade um pouco maior, ele me levou até o hotel, o anfitrião, e passou por mim um carro de som com megafone, aquelas caixas, aqueles 4 megafones em cima, fazendo propaganda da palestra dele à noite. E dizia, atenção, atenção, à noite, 20 horas, palestra do tribuno espírita Divaldo Pereira Franco da Bahia. Local, o cabaré. A palestra ia ser no cabaré.
a casa de meretrício da cidade, porque era o único espaço que pegava 2.000 pessoas. Aí os anfitriões, ao verem que Divaldo precisava de um espaço grande, foram à dona do cabaré, conversaram com ela e disseram: a senhora cederia, pararia o trabalho na quinta-feira para a gente precisar o espaço? A mulher disse: pois não, com uma condição, que as minhas meninas que fazem o bordel possam assistir à palestra. Ela pediu uma contrapartida. Aí o ambiente foi higienizado, foi limpo, as paredes foram cobertas de toalhas e lençóis para cobrir certas pinturas renascentistas que existiam dentro do meretrício, né? Eram pinturas de alto valor, né? Estético, Deus me livre e guarde. Cobriu ali para o tal, e Divaldo à noite falou para 2.000 pessoas, inclusive as meninas que serviam no meretrício. O que ele me contou, ele disse: meu filho, eu estava em pé e existia um microfone em minha frente, eu falando. E um ventilador movia uma cortina. Aí a cortina se levantava e caía. Se levantava e caía, né? Mas eu não vi o que era. E eu na palestra, de repente o ventilador deu uma onda mais forte, a cortina levantou e eu vi uma pintura tão bonita. Mostrava todo o corpo, o perispírito e as 4 últimas reencarnações, né? Tal. Eu mudei o foco, porque eu tenho que estar com Joana, né? Se eu olhasse aquele dali, eu saía de Ângeles e ia para Joana a louca. Aí eu fiquei com a pintura. Mas que coisa a gente passa, né? Que ambientes fantásticos, né? Então, perda do sentido existencial é a síntese para o conflito. É quando perdemos... E também tem a descrença, né? Na área religiosa. O indivíduo milita na religião e não crê em nada. Ele está ali por zona de conforto. Me contou André Luiz Peixinho, presidente da Federação Espírita, fazendo uma palestra na Casa de Pititinga, que é a nossa sede histórica, no Pelourinho. Entrou um homem afobado, subindo os três andares da Casa de Pititinga, que é uma casa do século XVII. O homem subiu apressado, sentou e assistiu a doutrinária. Terminou a palestra às 11 horas, Peixinho foi lá e disse: notei que o senhor chegou assim meio atrasado. Ô, seu Peixinho, aquele dia de domingo para mim é um desafio. Eu levanto 6 da manhã, preparo meus filhos, dou banho, café da manhã e levo eles para a igreja de Senhor do Bonfim, na Colina Sagrada. A gente assiste a missa de 7 às 8. Termina a missa, eu pego os 2 meninos, saio correndo para a Igreja Batista dos Mares. E a gente assiste o culto. Eu assisto o culto e eles vão para a escola dominical. Quando é 9h30 que termina o culto e a escola dominical, eu pego os meninos, boto num táxi e venho para a federação assistir a doutrinária das 10 às 11 horas. Por isso hoje cheguei atrasado. Aí Peixinho disse: numa única manhã eu só assisti uma missa, um culto evangélico e uma palestra espírita. Essa é o Peixinho, me segura em 3, porque se um falhar, o outro salva. Esse é fantástico, né? Esse é oportunista. Ele se segura em Francisco, Kardec e Edir Macedo. Se um falhar, alguém salva, né? Portanto, nós nos movimentamos em 2 dimensões. Já estou encerrando, né? 10h10, conforme você me deu o horário, fechando aqui, desse último slide. Na dimensão material, aplicamos as deliberações formadas no plano espiritual. Isso significa que no plano em que estamos, a semeadura é livre. Absolutamente posso plantar o que eu quiser. Semente estéril ou semente fértil. Mas eu planto. No plano espiritual, a colheita dessa semente será compulsória. Não tenho como fugir, porque eu procedo da matéria e ao retornar ao plano espiritual encontro a mim mesmo, minha consciência e o que fiz. Aqui o plano das causas, onde eu aplico as causas, vou encontrar os efeitos lá. Aí lá posso me dar conta de que o conflito existencial e a maneira de o superar é o suporte. Tenho que passar tudo isso a nós atingirmos. Terapêutica espírita para os conflitos. Atendimento fraterno. A casa espírita atende as pessoas conversando com elas. Passe água magnetizada, dá uma trégua, equilibra e ajuda o indivíduo a se reencontrar, a se centrar-se. Estudo de si mesmo, questão 919 do Livro dos Espíritos. Conhece-te
a ti mesmo. Viaja para dentro. Porque a maioria quer viajar para fora, para a Flórida, para Cancún, para Bariloche, quando pode viajar para o continente de si mesmo. A viagem, inclusive, é de graça, sem intermediário. Prece e meditação. Precisamos encontrar na prece e na meditação, que é o silêncio interior, em que eu não falo, eu escuto a divindade falando em mim. Musicoterapia. Então está difícil a gente ouvir música clássica hoje em dia. Não tem nenhum programa na TV brasileira de música clássica. Acabaram. E não tem nem de música MPB, os grandes clássicos acabaram. A gente ouve, se quiser ouvir, em rádio. Mas na TV você não tem mais, como existia concertos para a juventude. Dia de domingo, 10 horas da manhã. O maestro Isaac Karabchevsky, coordenando a Orquestra Sinfônica Brasileira. Ouvir aqueles concertos, era começar uma manhã de domingo em alto astral. Laborterapia, não ficar parado. Não permitir-se ao ócio. Desobsessão, se o caso exigir. E instalação do evangelho no lar. A instalação permite que uma vez por semana eu receba Jesus em casa. Ele é o sublime convidado que chega para me trazer as alvíceras do seu reino. O único homem sem conflito, porque não, o ego nele estava resolvido, sob inteiro domínio do self. Em nós o ego domina o self, é o contrário. Vivemos egoicamente e o self aprisionado, encurralado num canto. Quando nós fizermos o self domesticar o ego, controlaremos. Não vamos matar o ego, vamos educar o ego, para que ele sirva aos propósitos do self. Quando a luz iluminar a sombra que carregamos, a sombra se dissipará. Encerramos por aqui, formulando a todos votos de paz, de um excelente domingo, agradecendo a paciência de todos, o carinho, o acolhimento. Daqui a pouco estaremos retornando a Vitória, para a noite, se alguém quiser ir, no Irmão Tomé, às 19 horas. Eu vou. É difícil para mim abandonar Se Vira nos 30, mas vou fazer um esforço de estar lá com o Roberto Damasceno, né, para conversar com ele. E desejar aos nossos internautas votos de muita paz em casa, um domingo cheio de paz. Muito obrigado. Você tem como responder isso aqui? Deixa ele. Alguém pediu para Nossa. Tem uma pergunta aqui, não sei se você autoriza a responder. Eu acho que mais uns 3 minutos nós temos um internauta. A pergunta é de Lilian Alves. É de onde a internauta? Não diz de onde, né? O ateísmo é um conflito existencial? De certa maneira, sim. Porque a não crença em Deus não é do indivíduo. Todos os indivíduos têm Deus íncito. Observe, Lilian, que recentemente foi descoberto nos Estados Unidos o ponto de Deus, que é um ponto que existe na terceira circunvolução frontal esquerda, os chamados lobos frontais. É uma área onde um cardiologista norte-americano, neurologista americano, ele fez experiências de pessoas orando e escaneou o cérebro enquanto a pessoa orava e descobriu que o cérebro emitia uma estranha luminescência.